Ok, esse é um vídeo de complemento ao vídeo sobre o Nintendo Switch que eu publiquei no começo da semana. Pela ordem, eu devo publicar sobre o GP do Japão de Fórmula 1 no domingo, na segunda-feira. Na terça-feira tem esse vídeo sobre o Nintendo Switch 2. Eu falei Nintendo Switch um pouco atrás, quis dizer Nintendo Switch 2. Vocês viram na capa do vídeo, viram no título, enfim. Como eu disse, é para complementar a informação. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre um detalhe que talvez esteja escapando dos produtores de conteúdo. Quem que é o principal concorrente do Nintendo Switch 2? Vamos conversar sobre isso porque talvez, só talvez, esse foco que a Nintendo está dando para os seus adversários nessa geração do seu console híbrido pode apontar para uma possível explicação, mas não justificativa, do seu preço, que é 50% maior do que o console que a mesma Nintendo lançou lá em 2017. É óbvio que o fator inflacionário, a evolução tecnológica, o valor agregado podem explicar esse aumento de preço, mas tudo parece que está pairando sobre o valor que a Nintendo decidiu cobrar para os jogos e para o console. Então, a gente vai atrás das explicações e essa explicação pode ser uma das mais plausíveis e o que pode também ser o pulo do gato da Nintendo em relação ao Switch 2. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre o verdadeiro adversário do Nintendo Switch 2 nessa nova geração. No vídeo anterior, quando eu comentei sobre o console e falei várias coisas que, se derem certo, os gamers estão lascados, porque aí representa uma mudança efetiva no comportamento dos fabricantes e dos desenvolvedores de jogos sobre a visão de como conduzir esse negócio a partir de agora. E aí a gente também tem que colocar a ideia da Nintendo em estabelecer formato proprietário para permitir que os jogos de download sejam compartilhados com os jogadores, o que pode resultar no fim da mídia física tal como conhecemos. A estratégia de precificação dos jogos, que todo mundo foi pego de surpresa com os jogos mais caros que a Nintendo colocou, em média, o ticket médio $20 mais caro do que os jogos do Nintendo Switch original, que aqui no Brasil já são jogos com preços bem caros. Esse foi um dos motivos pelos quais eu não comprei o Nintendo Switch. E que adiantar eu comprar um console que custa R$1.700, R$1.800, R$2.100, que é um preço competitivo, vamos falar a verdade, dos consoles da atual geração, porque o Switch chegou antes de PlayStation 5 e Xbox Series S ou X. Ele é o menos caro, mas não adianta nada você ter um console com preço acessível e eu ter que gastar uma grana violenta nos jogos. Tá, eu sei que existem os jogos digitais que permitem que você salve tudo no armazenamento interno. Sei que também tem os cartões de memória que permitem a expansão do armazenamento. Mas não, eu meio que deixei de lado esse plano de ter o Switch. Se ele falar na possibilidade de destravar o console para rodar outros tipos de jogos, algo que, sinceramente, eu deixo para os mentes mais habilidosos e para aquelas pessoas que estão dispostas a fazer isso. Então tá bom. O salto de preço foi muito grande, mas o salto tecnológico também foi. Tem alguns analistas e produtores de conteúdo que, com razão, defendem que, mesmo todas as melhorias que o Nintendo Switch 2 entrega para os jogadores, que nem isso justifica a Nintendo cobrar o dobro por um console novo em pleno 2025. Nem o lapso de tempo de 8 anos, nem mesmo o fato dele ser mais avançado nas especificações, e aí a Nintendo não tinha para outro caminho seguir, porque é um salto generacional muito grande. 8 anos no mundo da tecnologia é muita coisa, e muita gente estava reclamando desde o começo que o Nintendo Switch 2 não poderia rodar jogos AAA ou jogos de terceiros que não estivessem plenamente adaptados às restrições técnicas que o Nintendo Switch original oferecia. Então tá bom, Nintendo decidiu atender esse público e entrega um console híbrido mais potente e com maior potencial para rodar os jogos AAA. Ao mesmo tempo, e isso é uma impressão que para mim fica cada vez mais claro, que a Nintendo entendeu que seu público amadureceu. Pensa comigo,
Aquele jovem que tinha 13 ou 14 anos, quando comprou o Nintendo Switch original em 2017, ele cresceu com ele e hoje tem entre 20, 21, 22 anos em 2025. A Nintendo quer esse jogador. E para manter esse jogador, tem que acompanhar o amadurecimento dessa geração que cresceu com o Nintendo Switch. E é óbvio que, como vamos ficando mais velhos, nós vamos buscando temas mais adultos. A gente vai deixando o mundo lúdico de lado para buscar conteúdos mais alinhados com a nossa maturidade que vai se desenvolvendo com o avançar da idade. Por isso que o Nintendo Switch 2 veio apto para rodar jogos AAA. Porque esse público que antes aceitava o casual no Nintendo Switch não vai mais aceitar o casual com tanta facilidade com o passar do tempo. Não estou dizendo que os jogos do Switch sejam ruins, sejam fracos, mas é a ordem natural das coisas, é o avançar da humanidade tal e como conhecemos. E aí o concorrente do Switch 2 deixa de ser o mundo solitário que a Nintendo viveu na primeira geração desse console híbrido. Nós testemunhamos, ao longo dos últimos 8 anos, todo um mercado de pequenos computadores adaptados em formato de videogames portáteis se construir diante dos nossos olhos e se tornar tão grande e relevante a ponto dessa ser a tendência de futuro dos jogos de videogames. A gente tem o Steam Deck, que já está no Steam Deck OLED, que é um formato de sucesso depois da Valve bater cabeça com outras alternativas. Nós temos o Asus ROG Ally e o ROG Ally X, e ainda mais a Asus, que tem o histórico da Republic of Gaming, que é o segmento dedicado aos jogos de videogames. Como que a Asus não poderia ficar de fora dessa brincadeira? Não poderia, tanto que está. Tem um dos principais produtos do mercado. Temos a Lenovo com o Lenovo Legion Go e o Lenovo Legion Go S. Nesse vídeo eu acertei os nomes desses produtos. E todos eles, sem falar na Microsoft, que já anunciou que vai lançar o seu console portátil. Todos eles agora são concorrentes diretos da Nintendo, com o Switch 2. Porque agora esses consoles têm algo em comum. Eles contam com potencial técnico para rodar jogos AAA, que é tudo o que boa parte dos gamers desejam com esses consoles portáteis. A gente sabe muito bem que se essa tendência de jogo mobile não funcionasse, uma gigante como a Microsoft não apostaria suas fichas em um Xbox portátil tal e como ela já anunciou que vai fazer. A Sony não se surpreenda se a Sony de repente lançar um PlayStation portátil e não o PlayStation Portal, que é uma porcaria que fica fazendo a reprodução dos jogos via streaming do console principal. Aquele troço é algo que, na minha modesta opinião, a Sony nunca deveria ter lançado. Todos esses fabricantes de todos esses produtos encontram agora no Nintendo Switch 2 um concorrente direto dentro desse segmento. Jogos com gráficos avançados, gráficos exigentes, gráficos AAA que podem rodar num dispositivo que você pode levar no bolso e na mochila. E o grande trunfo do Nintendo Switch 2 é não abrir mão dos gamers casuais. É claro que isso vai incomodar aquelas pessoas que preferem o jogo casual e que escolheram o Switch pelo jogo casual, pela possibilidade, inclusive, de comprar jogos com preços um pouco menos caros, porque, por filosofia e identidade, os jogos em versão digital na loja da Nintendo, dentro do Nintendo Switch, são apenas $10 menos caros do que na loja física, então não existe grande vantagem nessa história, mas talvez esse público mais casual realmente fique incomodado com todas as decisões da Nintendo. Mas olhando para um sentido mais amplo, olhando para o público que a Nintendo entendeu que pode perder para a concorrência e até mesmo quer conquistar em relação à concorrência, o preço de $449 do Nintendo Switch 2 é menos caro do que o Steam Deck OLED, do que o Asus ROG Ally X
e o Lenovo Legion Go S. Menos caro. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor de nenhum dos produtos. Você pode até argumentar que o produto da Nintendo é mais potente, o produto da Valve é mais potente, o produto da Asus, da Lenovo, enfim, você pode escolher o console mais potente. Para muita gente que já está com o Switch, pagar o dobro para ter muito a mais vai valer a pena. Para muita gente que está cogitando deixar o Nintendo Switch, lançado em 2017, e bem desatualizado em relação ao cenário que nós temos hoje, pode valer mais a pena pagar $450 para ter o Switch 2 do que pagar quase $800 na concorrência. Porque, sim, ainda são produtos caros o que nós temos na concorrência com o Steam Deck ou com o produto da Asus ou da Lenovo. Olhando para o mercado internacional, é claro que o Brasil tem um perfil diferente, você ainda pode comprar esses produtos por meios alternativos, a gente tem um mercado paralelo que funciona, porém considerando a normalidade do mercado internacional e as vias tradicionais para você adquirir esses produtos, pode valer a pena para os gamers que já estão no Switch, investir no Switch 2 pela experiência e por agora essa experiência agregar os jogos AAA que muita gente queria. Não estou aqui dizendo que isso valida o preço do Nintendo Switch 2 a quase $500. Mas é crível pensar que a Nintendo pensou em todos esses aspectos e fechou sua conta também considerando a mudança do perfil do consumidor do próprio Nintendo Switch. E se for essa mesma conta que a Nintendo fez, e vou repetir aquilo que eu disse no vídeo de comentários sobre o lançamento do console, e se com essa estratégia a Nintendo garantir 50% do público que já era do Switch, a Nintendo venceu porque o Switch 2 vai se tornar um dos consoles mais vendidos da história dos videogames, vai ser um console bem sucedido dentro da sua geração, e aí a Nintendo vai validar tudo isso que ela fez que nós estamos criticando com razão, criticando com justiça nessa geração. Vamos ver o que o tempo vai dizer. Vamos aguardar, como diz aquela minha velha amiga aqui em Florianópolis, vamos aguardar para ver como é que o mercado vai se comportar e principalmente como consumidor, que é o elemento mais importante dessa problemática, como que o consumidor vai se comportar diante dos movimentos da Nintendo. Fato é que muita gente não percebeu que o público da Nintendo amadureceu, ou pelo menos parte dele, e a Nintendo tem que acompanhar esse público de alguma forma.